cada vez mais surgem datas e meses voltados à prevenção. Mês passado, houve o Outubro Rosa, voltado ao combate ao câncer de mama. Neste mês, no qual estamos gravando este programa, é o Novembro Azul, que busca combater o câncer de próstata. Mês próximo também temos referência. Mas será que esses meses, essas datas, símbolo, elas ajudam mesmo na prevenção? É sobre este assunto que vamos conversar hoje, na Roda de Saberes, que começa agora, na TV Câmara Caxias, canal 16 da NET. Para falar com a gente sobre esse assunto, convidamos a Priscila Vitória Ribeiro, psicóloga, bem-vinda, o Leonardo Prates de Lima, psiquiatra, e também a Jacira Terezinha de Souza, de 41 anos, que é mãe de santo, uma ialorixá de religião afrodescendente que enfrentou um câncer de mama em 2016. Priscila, ajuda esse tipo de data, esses meses que nos dão um chacoalhão, assim, contribuem para a prevenção mesmo, do ponto de vista psicológico? Eu acredito que essas datas elas servem para causar uma mobilização, né, na comunidade em geral, para que as pessoas consigam se olhar, né, e pensar o que elas têm feito por si mesmas em relação à prevenção, em relação a si, e muitas vezes acabar até avisando as pessoas do seu círculo social. Então, ela também amplia a quantidade de informação que as pessoas têm acesso. E lembrando que essa prevenção ela deve acontecer o ano inteiro, né? Não é só nesse mês. Mas o fato desse assunto ser mais comentado, eu acredito que acaba assim, fazendo com que muito mais pessoas tenham mais acesso a essa informação e acabem fazendo mais essa reflexão, né, acerca de si. A procura por cuidado médico, por exames, também aumenta, doutor Leonardo? Percebe que tem assim essa conscientização, esse impulso para as pessoas irem então ao médico, fazerem os exames necessários? Eu acho que essas datas têm uma importância, porque a gente tem que pensar o seguinte: hoje em dia nós vivemos a era da informação, né? Informação sobre todas essas patologias que têm datas especiais, vinculos todos os dias, diariamente, a qualquer hora do dia ou da noite, na internet. E aí você pensa, mas por que uma data especial, então? Porque a informação ela vem crua, ela vem fria, né? É uma relação do indivíduo que está recebendo informação e um aparelho de mídia, um celular, um computador. Quando tem um mês específico, uma patologia, existe um acolhimento, existe uma educação, existe uma preocupação de uma instituição, de um governo, de instituições preocupadas com prevenção, e isso dá outra conotação para as pessoas que estão recebendo essa informação, porque, de antemão, elas têm um asseguramento: olha, eu vou ser bem recebido nisso, isso é uma coisa importante. E as datas, elas realmente mobilizam, elas devem aumentar a procura, mas o objetivo até não é aumentar a procura naquele mês determinado, é criar uma consciência. Tem determinados exames preventivos, tem que ser feito anualmente, né? E cada um vai ter o seu mês, um que faz em março, vai fazer sempre em março, outro assim por diante. Então, é criar essa consciência, criar essa cultura, criar esse acolhimento. Eu acho que essa é a importância da data. E não ser só um fenômeno informativo, porque essa informação as pessoas hoje em dia têm, em qualquer lugar. Ser uma data que seja educativa e acolhimento a as pessoas que sofrem dessa patologia ou que vão vir a não sofrer, que é o mais importante ainda, porque vão fazer a prevenção. Acho que esse é o olhar que a gente tem que lançar sobre isso. E a prevenção depende de regularidade também. Quando o senhor comentou que é importante que a pessoa... Não adianta fazer o exame este ano, os exames deste ano, tem que ir ao próximo, porque, principalmente no câncer, esse cuidado de testes, de exames, ele faz a diferença, doutor? Sem dúvida, né? Isso é uma continuidade. Eu quis dar esse exemplo porque isso é o importante, não se limitar àquele mês, é criar uma educação, uma cultura de prevenção. Isso todo mundo lucra, né? Lucra o indivíduo, principalmente, lucra o Estado, porque diminui custos com saúde, lucra a sociedade, que vai estar com seus membros saudáveis. Digamos, só faz bem para todos, né? E é uma coisa que tem que ser incorporada, e é no dia a dia isso, né? Aquele mês é importante para marcar isso,
aquela patologia precisa ser feita desse modo, a outra daquele modo. É importante para marcar, mas tem que ser incorporado a uma cultura e realizado anualmente ou na frequência determinada para cada situação. O senhor comentou também que começa a conscientizar também os poderes públicos, os governos, para execução de políticas voltadas a determinadas áreas com mais intensidade. O senhor, pela sua experiência, tem visto que depois que essas datas surgiram, simbolicamente o Outubro Rosa é o que mais tem referência. Começaram também os poderes públicos fazerem ações, campanhas, mutirões? Eu vejo, a gente, frequentemente, quando a gente transita em ambientes que o SUS trabalha, cartazes para vacinações, foi a primeira campanha que o Brasil teve, há anos que tem isso, né? Mas de outras patologias, a gente vê isso, a gente percebe isso, que há uma conscientização e há um trabalho para isso, né? E é importante que outros setores da sociedade também se engajem nisso, que quanto mais pessoas ou instituições envolvidas, o resultado vai ser maior e melhor. A Jacira veio aqui, está aqui como uma lutadora, porque enfrentou um câncer Sim. recentemente, e eu queria que tu contasse um pouquinho da sua história para a gente, Jacira. Bom, eu descobri o meu câncer em abril de 2016, finalzinho de abril, início de maio, né? Dia 7 de junho eu já estava fazendo a cirurgia, após já fiz químio, depois fiz rádio. E o mais importante, além das campanhas, porque eu descobri rápido, porque a gente olha, como diz o doutor na TV, a gente busca a informação, né? Então, as chances de cura é bem maior quando a gente tem acesso a toda essa informação. E quando eu senti um carocinho, eu já fui procurar auxílio, né? Eu já fui atrás, mas isso porque a gente tem informação, coisas que muitos anos atrás não tinha, né? E, graças, estou bem, já terminei meu tratamento, só agora, acompanhamento por 5 anos, e é isso. E tu também está envolvida com o CAPC, que é uma entidade. CAPC. O doutor até comentou, é importante ir além dos governos, das políticas públicas, também que a sociedade civil se engaje e faça essas campanhas. O CAPC é uma entidade nesse sentido, mas como ela te ajuda? Como ela te ajudou? Ela auxilia a todos. Eu não recebo o auxílio porque, graças, eu não precisei, né? Mas tem muitas pessoas lá dentro que recebem o auxílio de alimentação, de vale transporte, de medicamentos, psicológico, de direito, com advocacia. Então, eles auxiliam, eles tentam fazer o máximo para auxiliar não só o acometido com câncer, mas toda a família em geral do acometido com câncer. Isso eu queria até te perguntar como é que foi receber a notícia e compartilhar com a família. Como é que os teus parentes reagiram e como você também, quando soube da notícia? Quando eu soube da notícia, meu mundo caiu. Acho que eu chorei uma semana, né? E a família ali dando apoio, tentando fazer a gente dar a volta por cima, né? Aí eu disse, não, chega, né? Eu tenho que lutar. Aí, mas tem que ter todo um apoio da família. E a gente encontra a família não só na família da gente, esposo, filhos, irmãos. A gente encontra que nem lá no CAPC, eu encontrei uma família. Se torna uma segunda família, porque a realidade da gente se torna outra. O mundo da gente se torna paralelo a essa doença. Né? Então, não é só a família em si, é o amigo, é o vizinho, é o doutor da gente que se torna amigo da gente. Né? É isso tudo que faz total diferença para a gente poder ter força para vencer. E, Jacira, você mudou o seu dia a dia, a sua rotina, depois que soube da doença? Mudei muito. Antes da doença, que não digo, ela é uma doença que, para muitos, ela transmite morte, né? Para quem teve o câncer, ela transmite vida. Porque a gente passa a viver diferente, a gente passa tendo mais vontade de viver, de comer melhor, de se alimentar melhor, de se tratar melhor, de se cuidar melhor. A gente olha tudo isso porque a gente quer viver mais. A gente quer... É um dia após o outro de vida. Né? Então, eu acredito que o câncer ele traz esse símbolo de vida para os acometidos dele, né?
Então, a mudança de vida é grande. Priscila, esses exemplos que nem da Jacira, assim, de enfrentamento, de luta e de coragem, se dissipam quando tem essas campanhas também, né? E você cria uma corrente, uma rede de esperança? Sim, é bem importante, né, esse apoio, principalmente porque a rotina fica toda diferente, é necessário, então, o apoio da família para que isso consiga se organizar novamente, para que essa pessoa consiga fazer o tratamento, consiga manter, assim, as forças para continuar lutando contra a doença. A gente sabe que quanto melhor tiver a nossa saúde emocional, também é importante para o tratamento da doença fisicamente, né? E a família faz toda a diferença. E o câncer representando uma ameaça à vida, e esse membro da família sendo importante, a família também fica afetada, de certo modo, né? E isso pode proporcionar, assim, para que eles se unam e formem essa corrente de força, né? Um abraço coletivo. Muito bem. Estamos encerrando o primeiro bloco da Roda de Saberes de hoje, que conversa sobre datas, meses de prevenção. Vamos para um intervalo e depois voltamos. Até. Todas as noites você assiste aqui na TV Câmara ao programa De Frente com a Lei. Uma conversa franca e descontraída com os vereadores de nossa cidade, para que você conheça o trabalho de cada um, suas propostas e projetos para melhorar a nossa vida. O programa De Frente com a Lei coloca os nossos vereadores mais próximos de você. TV Câmara Caxias. Democracia que a gente vê. Voltamos para a Roda de Saberes de hoje, que conversa sobre datas e meses que enfatizam a necessidade de prevenção à saúde. Estamos conversando hoje com a Priscila Vitória Ribeiro, psicóloga, com o Leonardo Prates de Lima, psiquiatra, e também com a Jacira Terezinha de Souza, que tem 41 anos, que é mãe de santo e que recentemente, em 2016, enfrentou um câncer de mama. Priscila, a gente estava conversando sobre esse abraço coletivo, né, esse apoio da família, que ajuda quem está com alguma doença, nesse caso específico, no caso da Jacira, o câncer, mas outros tipos de doença, a enfrentar. Não só a família, os amigos também. E as entidades, o que você observa, o que você acha dessas entidades que apoiam, que criam alternativas, serviços para quem está com alguma doença? Eu acredito que manter esse posicionamento mais acolhedor é super importante, assim, para a pessoa que já está num momento mais fragilizado, também que não é fácil conviver com essa notícia e com o tratamento, né, para que ela também se fortaleça nesse momento. E, sim, não é só na família, né? Acredito que também os amigos e essas entidades que trabalham com o tratamento também são fundamentais. Inclusive, hoje, a gente traz o exemplo de 2 profissionais que vieram até a Câmara Municipal de Caxias do Sul e que são representantes de entidades e de campanhas. E eles vieram justamente fazer essa busca de incentivo para que cada vez mais datas e meses de prevenção surjam. Esses profissionais são o Márcio Allende, que é o presidente do Centro de Auxílio às Pessoas com Câncer, e também o Leonardo Abraão, que é psicólogo e idealizador da campanha Janeiro Branco. A gente separou algumas falas deles nas sessões que vieram aqui na Câmara e vamos conferir agora. Todos nós sabemos o quanto adoecida emocionalmente a humanidade está. A Organização Mundial de Saúde todo dia solta boletins, solta dados dizendo que as taxas de suicídio, que as taxas de depressão, que as taxas de ansiedade não param de crescer. Nós estamos vivendo em uma humanidade que está desejando deixar de viver. E suicídio, por exemplo, que é o principal problema, ou o mais grave dos problemas, que é quando a pessoa resolve, né, se matar. Lembra que suicídio era uma coisa que só acontecia longe da gente? Suicídio era uma coisa que a gente ouvia falar que alguém se suicidou. Mas cada vez mais suicídio está acontecendo aonde? Perto da gente, muito próximo. Ou um colega de escola, um ex-colega de faculdade, ou um parente de 3º, 2º grau, ou de 1º grau mesmo em casa. O suicídio está chegando muito próximo de nós. E olha, eu não sei se os senhores sabem, se as senhoras sabem, para cada suicídio consumado,
ocorrem 20 tentativas de suicídios. E para cada suicídio consumado, aquele que a gente sabe oficialmente lá, né, registrado como suicídio. E os tantos números de suicídios que não são registrados, porque nós nem ficamos sabendo que é suicídio, mas foi suicídio. E eu digo para vocês que muitos acidentes de trânsito, muitos acidentes nas estradas, não foram acidentes, foram suicídios. Diretamente ou indiretamente provocados. Sem falar nos comportamentos suicidas de vidas sem sentidos, como o alcoolismo, por exemplo. Quantas vidas sem sentido acabam se perdendo no alcoolismo? Que é uma forma indireta de suicídio. A violência no trânsito é uma forma indireta, talvez podemos pensar nesse sentido. A violência nas relações familiares, nas relações de vizinhança, a violência nas relações profissionais, nas relações trabalhistas. Nós estamos trabalhando com uma humanidade cada vez mais adoecida. É verdade. E não precisamos pensar apenas em depressão, ansiedade, suicídio. Podemos pensar em todas as formas de vidas sem sentidos. Numa sociedade que é pressionada e sequestrada pela lógica ditatorial do consumismo, da competitividade, a ditadura da produtividade, a ditadura do se alcançar metas cada vez mais inalcançáveis, e quando se alcança, dobra a meta. E a vida humana vai ficando sem a menor qualificação existencial. E as pessoas vivendo angustiadas, apressadas, desesperadas. Enfim, nós temos vários motivos para realmente pararmos um pouquinho e pensarmos sobre a questão da saúde emocional. Então, nós somos psicólogos, nós somos psiquiatras, nós somos médicos, né? Nós somos engenheiros, arquitetos, nós somos advogados, vereadores, deputados. Nós somos cidadãos preocupados com a falta de sentido nas vidas das pessoas, as múltiplas violências que daí decorrem e os finais trágicos, como, por exemplo, a depressão ou o suicídio. E eu venho aqui em nome da campanha Janeiro Branco, que é uma campanha que está propondo uma reflexão. Fazermos do mês de janeiro um mês referencial, para que as pessoas sejam convidadas a pensarem. Encerramos recentemente as ações Outubro Rosa, voltada ao público feminino. Correto afirmar, patologia esta que também pode atingir nós homens. Durante o mês rosa, tivemos 4 amostras fotográficas, 4 palestras e a 6ª edição do desfile Amor pela Vida. Momentos esses que faltam palavras. Somos gratos, pois somente se tornaram possíveis com o apoio e parceria de diversas pessoas. Esses podemos chamar de anjos, pois são pessoas que acreditam que fazer o bem faz bem. Entramos então no mês azul, que abrange a saúde do homem em amplo contexto. Dia 14 é o Dia Mundial da Luta contra a Diabetes. Já no dia 17, Dia Mundial de Combate ao Câncer de Próstata. No Brasil, o câncer de próstata é o segundo mais comum entre os homens, atrás apenas do câncer de pele não melanoma. Gostaria de frisar que o câncer de próstata não é nosso principal inimigo, mas sim o preconceito, sendo que parte da população ainda justifica seu descaso com a saúde por falta de informação, descuido, preguiça, relaxo, falta de tempo ou falta de sintomas. Sabemos, senhores e senhoras, que o diagnóstico precoce é nosso maior aliado nessa luta. Hoje temos aqui na cidade de Caxias do Sul 225 tratamentos diários de quimioterapia e radioterapia. Temos consciência que fazemos muito pouco, mas este pouco faz a diferença na vida de algumas pessoas. Por que devemos nos preocupar com o Dia Municipal de Combate ao Câncer de Mama? Nos preocuparmos com o Novembro Azul, em tentarmos devolver a autoestima dessas pessoas que lutam dia a dia pela vida. Porque nós, pessoas normais, devemos continuar incentivando elas a resgatar o seu amor pela vida, sua dignidade. A partir, então, da manifestação do Márcio Allende, que é presidente do Centro de Auxílio às Pessoas com Câncer, e também do Leonardo Abraão, que é idealizador da campanha Janeiro Branco, aqui na Câmara Municipal de Caxias do Sul, a gente também teve a aprovação de um projeto justamente que cria o Janeiro Branco aqui na cidade como um momento de luta e de conscientização e de prevenção e cuidado na saúde mental. Doutor Leonardo, essa perspectiva da saúde mental, essa ênfase a ela
é nova. As pessoas, às vezes, param e pensam que é só a parte curativa, a doença dos órgãos, tal, mas a cabeça, o estado de espírito também precisa estar bem para que a gente siga a vida muito bem. É nova e extremamente importante, né? Até porque eu acho que dentro das patologias, das enfermidades, a que mais sofre preconceito, indiscutivelmente, é a doença mental. É que até 60 anos atrás as pessoas eram asiladas, posto à parte da sociedade, normalmente eram tratados em hospitais asilares, distantes da cidade, com médicos também estavam distantes dos hospitais tradicionais. E então quebraram todo este estigma e que hoje em dia, veja bem, até para dar um alento para as pessoas que sofrem de alguma enfermidade mental. Se a gente vê, antes da década de 50, década de 60, que foi quando foram introduzidos os primeiros psicotrópicos, a própria especialidade de psiquiatria era uma especialidade alijada do meio médico. Era, olha, esses camaradas eles não tratam ninguém, não melhoram ninguém, e talvez a especialidade com pior resultado. Em 2017, a psiquiatria é uma especialidade médica que mais devolve as pessoas para a vida normal sem sequelas, sem ter um órgão amputado, devolve com mais integridade. Ela saiu de um último lugar para um confortável primeiro lugar. Então, hoje em dia, a pessoa pode procurar assistência psicológica, procurar assistência psiquiátrica e realmente nutrir uma esperança de ser reintegrada a uma vida normal. Tratamento das depressões, das transtornos de ansiedade, mesmo doenças mais graves, como antigamente intratáveis, como transtornos psicóticos, esquizofrenias, os vários tipos, hoje em dia são perfeitamente tratáveis, assim como tratam outras doenças crônicas, hipertensão, que tem que tomar remédio ao longo da vida, diabetes, que tem que tomar alguns remédios ao longo da vida, mas a pessoa está integrada ao seu meio. É o que a gente conquistou hoje em dia. Então, essa data foi uma brilhante iniciativa do Leonardo Abraão, eu acho oportuna, e esclarece as pessoas a respeito da abordagem dessas enfermidades e das ricas possibilidades que elas têm de recuperação. Doutor, por que essa incidência maior de casos de estresse, de fobias? É esse mundo pós-moderno que nos está colocando nessa situação ou não? Ou foi justamente isso? Antigamente não se detectava isso, não se aparecia dessa forma e agora está sendo, então, olhado com mais atenção para isso? Acho que as duas coisas. Dificuldades na vida sempre existiram. Sempre existiram. Acho que hoje em dia nós vivemos numa época muito confortável, com muitos recursos. A gente está falando agora aqui de saúde, medicina, coisas que trariam a morte, certamente, em décadas atrás. Hoje em dia as pessoas se tratam, se curam, se recuperam, passam a viver uma vida normal. E isso é uma situação muito confortável da nossa época atual. Poder oferecer maior assistência. Mas também oferece mais ansiedade, mais demanda. A gente vê todos os dias no consultório, a Priscila deve ver no tela, às vezes pessoas que trabalham em corporações, têm a atingir metas, e etc., e se estressam com isso, e entram em quadros de estresse, de neuróticos, em função da pressão, mas às vezes tem também conotações pessoais das pessoas envolvidas nisso, que têm que ser abordados e tratados, Mas eu acredito que, de um modo geral, apesar da pressão que a gente vive e de mudanças que estão à vista, principalmente no nosso meio, no Brasil, tem tanta coisa por fazer em tantas áreas ainda, eu acho que, com os recursos que a gente pode ter uma esperança de resultados melhores. E eu acho isso interessante, de a gente ter uma ideia de um futuro que tenha mais recursos, tenha mais possibilidades, mais diagnósticos nas mais diversas áreas e as pessoas poderem viver melhor. Com qualidade de vida. Qualidade de vida. Muito bem. Estamos conversando aqui na Roda de Saberes sobre datas e meses que trabalham a prevenção. Agora encerramos o segundo bloco e voltamos a seguir. Terça, quarta e quinta, a partir das 8h30 da manhã, você confere aqui deste plenário a sessão ordinária da Câmara de Vereadores. Assuntos polêmicos, indicações, projetos de lei,
tudo e qualquer assunto que for de interesse do caxiense passa pela Câmara de Vereadores. E você confere aqui na TV Câmara Caxias. Fique ligado! TV Câmara Caxias. Democracia que a gente vê. A Roda de Saberes de hoje trata sobre datas e meses que cuidam da prevenção, principalmente a prevenção à saúde. Estamos aqui hoje conversando, então, com a psicóloga Priscila, com o psiquiatra Leonardo e com a Jacira, que enfrentou o câncer em 2016. Jacira, como você observa, tu me disse que tu antes mudou sua vida, né, mudou seus hábitos. O que a sua família fala de você hoje, a partir dessa mudança também de vida? Hoje eles me olham com um olhar de fortaleza, né? Porque a gente enfrenta tudo, apesar da família estar junto, a gente também está só, junto da gente, né? E a gente começa a não só receber apoio, como dar apoio a eles, né? Porque eles também ficam fragilizados. E a gente começa a se recuperar para poder apoiar eles. Né? Às vezes a gente está com uma dor de cabeça, a gente diz que não está, para poder auxiliar eles, para tirar um pouco essa preocupação também da família. Então, a gente se torna também uma fortaleza perante eles. Né? Então, isso contribui muito. É porque esse teu exemplo de garra, essa de não desânimo, de enfrentar não dá para desanimar. Com coragem. Jamais. A gente tem que pensar em viver, em lutar, em ter prazer em tudo que se faz. Coisas que, às vezes, um simples andar na rua, a gente não dá valor. Né? Depois que a gente passa uma doença, a gente passa a andar, a olhar as folhas, escutar os pássaros. Né? É uma outra mudança, é um outro ritmo de vida. Contemplar mais. Contemplar mais. Jacira, qual a tua opinião sobre existir exatamente um mês de outubro, para a prevenção do combate ao câncer de mama? Eu acho maravilhoso, porque, como diz o doutor, todos os meses são meses da gente olhar para as doenças, mas busca, chama. Que nem o CAPC, eles fizeram o desfile, né, lá no Shopping Guatemi, onde todas as pessoas que estavam passando pelo shopping naquele momento pararam para olhar. E chama a atenção da população. Eu tenho uma mãe, eu tenho uma irmã, eu vou falar, vou buscar ajudar. E as exposições que teve aqui na prefeitura, que teve também no Shopping São Pelegrino, isso chama o olhar para as pessoas. Elas param para olhar diferente e buscam se ajudar. Não é que o mês de outubro vai salvar o ano todo, porque todos os meses são meses para a gente buscar ajuda. Mas ajuda muita conscientização das pessoas, dos parentes, de um amigo que está passando ali e olha toda essa manifestação que tem dentro do mês, não só Outubro Rosa, como Novembro Azul, como a mateada que teve aqui na prefeitura, né, que foi muito bonito. Né? Então, as pessoas elas vêm até ali e elas quebram um tabu, que é o preconceito. Né? Que as pessoas ainda hoje têm o preconceito de dizer eu vou ir fazer um autoexame. Elas têm esse preconceito. E, quando elas veem outras pessoas enganjadas nisso, elas também quebram esse tabu. Né, inclusive, por muito tempo, o tocar no nome, na denominação câncer, também foi um tabu. Também parece que é assustador. Também assustava. Hoje, ele já não assusta tanto. Ele não traz esse medo. Né? Mas as pessoas ainda têm esse medo. Elas têm medo de conversar. Elas têm medo de saber se elas têm ou não. Né? Então, elas não procuram ajuda pelo medo do resultado. Né? E, às vezes, se torna tarde. Né? Então, essas campanhas, acredito que elas contribuam para quebrar esses tabus, para as pessoas procurarem ajuda. Né? Por que a gente ainda tem medo de falar de algumas doenças, Priscila? Eu acredito eu concordo bastante com o que a Jacira comentou, né, que hoje em dia se tem muito essa trava no comportamento de buscar essa prevenção, justamente pelo medo de encontrar. Né? Então, eu não vou fazer o exame porque pode ser que eu encontre alguma coisa. Sendo que ali tu pode estar perdendo uma oportunidade de estar prevenindo, né? E, bom, se encontrar, é bem provável que você consiga tratar, porque descobriu a tempo. Né? Então, isso existe ainda, assim. Bem,
Então, até a gente trouxe hoje no quadro Anote Aí. Vamos conferir a dica de hoje, então, no Anote Aí. Trouxemos a dica de um site que é www.inca.gov.br, que é o site do Instituto Nacional José Alencar Gomes da Silva, que é justamente voltado à questão do câncer. É interessante uma visitação nesse site, porque há informações sobre diferentes tipos de câncer, como prevenir, os cuidados a ser adotados e também locais onde que pode buscar ajuda. Aqui na Câmara Municipal de Caxias do Sul, a gente aprovou, a Câmara Municipal, os vereadores aprovaram um projeto de lei que criou, então, como a gente falou, o Janeiro Branco pela Saúde Mental. A proposta partiu dos vereadores Paula Iores e Rafael Bueno. Também aprovamos recentemente o Dezembro Laranja, com o objetivo de conscientizar e prevenir o câncer de pele. Então, agora a gente vai entrar no mês de dezembro. E essa proposta surgiu de uma ideia do Alceu Tomé, do PTB. E também a gente conseguiu já aprovar nesse ano de 2017 o Setembro Amarelo, voltado à prevenção ao suicídio. A proposta foi também da vereadora Paula Iores. São várias datas e não é só na questão da saúde que existem datas nesse sentido. A gente, até outro dia, o nosso coordenador aqui da TV me trouxe uma relação de várias outras datas, e eu queria ler para nós. Janeiro Branco, então, a gente já falou, na área da saúde mental, tem o Abril Verde, que o objetivo é colocar em pauta para a sociedade os temas de segurança e saúde do trabalhador brasileiro. O Maio Amarelo, que nasce com a proposta de chamar a atenção sobre o índice de mortes no trânsito, e aqui em Caxias do Sul a gente tem várias atividades no mês de maio nesse sentido. O Junho Vermelho, que volta-se às doações de sangue. O Junho Amarelo, que é um mês de luta e prevenção em relação às hepatites virais. A gente tem também o Setembro Verde, tem o objetivo de conscientizar e alertar a população sobre a necessidade de doação também de órgãos, 2 meses a gente tem. O Outubro Rosa, Novembro Azul. São várias datas que a gente tem aqui na sociedade que a gente precisa, então, disseminar cada vez mais. Priscila, essas campanhas, quando chegam à escola, começam a criar um novo hábito, um novo costume também desde criança. As crianças começam a ouvir sobre essas datas, conseguem também já começar a ter uma prevenção, uma ideia de prevenção? Sim, acredito que quanto antes essas crianças, essas pessoas, de modo geral, né, puderem ter essas informações, possam também, inclusive, ser passadas nas suas famílias, né? Então, a criança chega em casa e diz: vi na escola que é importante fazer tal exame, é importante entender que isso existe e precisa ser olhado, né? Então, já cresce com essa tendência a poder se olhar e fazer, então, os exames preventivos, no caso. E não só na saúde, porque o trânsito, no Maio Amarelo, a gente trabalha com a questão das leis de trânsito, como caminhar, como andar melhor nas faixas de segurança, e a escola é fundamental nesse processo. Sim, nessa área também do trânsito, na área da saúde mental, que ainda é um grande tabu, né? Então, talvez aí também seja uma forma de acabar desmistificando bastante essa forma de entender a saúde mental, né? Doutor, hoje até nos espaços públicos, na saúde pública, se enfatiza a prevenção. E a porta de entrada é a unidade básica de saúde. Só que as pessoas, às vezes, elas não vão ao médico. Como a gente pode fortalecer, claro, além dessas campanhas todas, mas assim a família, não deixar para que a coisa aconteça, para que o câncer chegue à nossa casa assim de surpresa? Como a gente consegue fazer isso de uma forma mais intensa? Aí eu acredito que não seja uma ação tanto na área da saúde quanto na área de educação, o que a Priscila estava comentando agora, né? Tanto desde cedo a informação disso, tendo ações dentro das escolas para informar a respeito disso, para que a próxima geração não tenha esse problema, que a próxima geração tenha acesso fácil a essa informação e principalmente esse comportamento, né? E talvez na área da saúde, às vezes, por exemplo, nas campanhas de vacina, não são as pessoas que vão até a vacina, elas vão até o posto, mas, na verdade, é muito mais a vacina que vai até as pessoas, porque ela vai para a rua, ela vai para a Praça Dante, vai para os postos, é uma campanha extensiva, né? E realmente, para vacinar em 2 dias, em um fim de semana, milhões de crianças em todo o Brasil, e as pessoas conseguem isso. O Brasil tem sucesso nisso, né? Nessas vacinações.
Em outras áreas pode-se fazer isso também, né? Mas um dia da prevenção, sei lá, agora eu vou estar imaginando do diabetes ou de qualquer outra coisa, e as pessoas irem para a rua fazer isso, né? Isso é uma maneira de educar as pessoas que não têm esse tipo de comportamento. As novas gerações, creio que com essas ações que a Priscila estava salientando, talvez não precisem disso. Talvez elas já tenham incorporado esse comportamento, essa atitude entre elas. Mas agora, ainda para o público de hoje, talvez precise que essas atitudes, essas campanhas cheguem até eles. Não só se esperar que eles venham até a procurar assistência. Doutor, a questão do câncer de próstata, que agora que a gente fala bastante no Novembro Azul, só em Caxias do Sul, até o nosso vereador Tuigo trouxe o dado de que já morreram 25 homens em função desse câncer. Por muito tempo, os homens resistem a fazerem os exames. Volta a questão do tabu. A família pode cobrar, pode exigir. Como que a gente pode dizer, pai, você tem que ir lá, marido, se cuida? Sabe que em alguns lugares do mundo, se você não faz esses exames preventivos, não só do câncer de próstata, mas de outros cânceres, você perde privilégios, você perde talvez até direito ao plano de saúde, se você não tiver uma ação preventiva. Na verdade, as pessoas, estou dizendo exemplos mais extremos, né? Mas as pessoas podem comprar, todo mundo que ama uma pessoa, que gosta, vai querer que ela esteja bem, né? E vai querer ajudá-la a vencer um preconceito, a querer que ela esteja bem. Me chamou a atenção, a Jacira me falou uma coisa para todos nós aqui, que a primeira semana que ela teve notícia, ela chorou todo o tempo, que é uma atitude super normal, super desejável, ela extravasou, ela não reteve para si. O choro foi uma pedida de ajuda. E ela contou logo a seguir que ela recebeu extensivamente essa ajuda, né? Que ela, não só da família, como de famílias novas famílias formadas. Não foi isso, Jacira? Então, isso foi uma atitude que ela teve uma estrutura mental intacta, perfeita, que ela pediu ajuda, recebeu ajuda e foi em frente e está aqui hoje ajudando milhares de caxienses, né? Neste exato momento. Mas tem pessoas que, às vezes, por outros motivos, e nós não vamos culpar essas pessoas, nós não vamos penalizá-las, que elas têm uma notícia dessa e entram em depressão. É depressão e se clausuram, e a depressão impede que ela faça o tratamento do câncer, por exemplo. Então, aí nós estamos com dois problemas. Nós estamos com uma pessoa com uma doença física, um câncer, e estamos com uma pessoa com uma doença mental. E aí nós temos que prontamente agir. Aí a família que está falando, você tem que pegar, levar para assistência psiquiátrica, tratar, para a pessoa ter o acesso ao tratamento que nem Jacira teve. Eu acho isso muito importante. Às vezes a gente tem que, então, ser um pouco mais incisivo enquanto família. Sem dúvida, porque é um ato amoroso, não é um ato que está gerando um dano, pelo contrário, está gerando um benefício à pessoa. E a família é um porto seguro. Sem dúvida. Jacira, e o que tu diz hoje para quem, neste momento, está recebendo a notícia de que está com câncer? Eu estou falando ali que eu cheguei uma semana e tudo. O que me lembrei de uma recordação, o que mexeu muito comigo, foi que nessa semana que eu cheguei bastante, um dia meu esposo chegou assim para mim: tu é covarde. Eu não pensei que eu tinha casado com uma mulher covarde. Eu disse, mas eu não sou covarde. Aquilo mexeu tanto comigo que eu também quis mostrar para ele, né, que eu não era covarde, e aquilo me ajudou muito. Às vezes não é só o passar a mão na cabeça, às vezes tu tem que dar um sacudão na pessoa para ela voltar para a realidade, né? Tem que mexer com ela. E eu digo para as pessoas, não desistam. Tem que ter vontade de viver. Tu tem que amar muito mais a si do que as outras pessoas. Tu tem que se amar. Tu tem que se respeitar. Tu tem que gostar de ti acima de qualquer coisa para te poder vencer. Né? E, como eu disse lá no CAPC, na minha segunda família, né, a gente encontra na semana de... Toda segunda tem artesanato. Né? Então, a gente senta lá, não é a minha história, é a história da minha amiga, é a história da outra amiga, que, às vezes, é maior que a história da gente. E a da gente fica tão pequenininha perto da história de outras pessoas, que aquilo dá uma força para a gente de auxiliar também os outros. Né? Então, acredito que essas entidades que fazem todo esse movimento, que auxilia a gente, que dão esse apoio, que tem aula de dança, né? Então, eu ia lá, eu dançava, né, para poder tirar, né, o estresse. Aquele momento, tu esquece de tudo.
né? Então, isso é importante, isso faz a diferença. Não se feche dentro das suas casas. Não é aí que tu vai buscar vida. Tu tem que abrir a janela e tu tem que abrir a porta e dar o primeiro passo, sair. Aí tu vai vencer. São os novos horizontes, então, que a Jacira encontrou e que agora está partilhando com quem está em casa. A gente está chegando no final da Roda de Saberes e, com essas palavras lindas da Jacira, a gente espera que todo mundo que está em casa ouça com carinho, principalmente quem está enfrentando agora esse momento, né, de dificuldade em saber que está com a doença. Eu também quero muito agradecer a presença da Priscila Vitória, que é nossa psicóloga, o Leonardo Prates de Lima, que veio aqui, nosso psiquiatra, que veio aqui com a gente. Agradeço a Jacira Terezinha de Souza, de 41 anos, que é mãe de santo e que venceu o câncer em 2016. Que outras datas venham e a gente agradece a você que nos acompanhou até agora. Eu lembro que a Roda de Saberes é um programa da Escola do Legislativo aqui da Câmara Municipal de Caxias do Sul. Você também pode contribuir com dicas, sugestões, críticas. Mande e-mail para imprensa@camaracaxias.rs.gov.br ou ligue para a gente no 3218-1699. Encerramos aqui e agradeço a sua companhia. Até o próximo.